Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve e paz e que Deus abençoe. Aqui é Giovanni Medeiros e vamos agora meditar junto a liturgia de hoje, mas antes uma pequena oração. Ó Espírito Santo, infinita certeza, a dúvida leva a sentir-me fraco na fé. Faz com que eu não perceba a vossa presença, que eu não sinta que vossa prática busca vencer toda forma de injustiça. Tirai, Senhor, de mim todas as dúvidas e que eu possa ter a certeza de que com vosso auxílio não mais terei medo e me comprometerei com a busca da verdade e da justiça. Que eu possa me converter e ser um fiel seguidor vosso. A certeza de vossa presença seja a alegria do meu dia. Vinde, Espírito de certeza. Vinde, Espírito de certeza. Imediatamente, Jesus estendeu-lhe a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Está em Mateus capítulo 14, versículo 31. A primeira leitura de hoje de Atos dos Apóstolos. Esse texto que escutamos hoje contém apenas a parte final do discurso de Estevão. Depois ele narra o seu martírio. A maior parte do discurso, com exceção de poucos versículos, é uma narração edificante da história da salvação. Estevão conclui com palavras duríssimas dirigidas a seus ouvintes: homens de cerviz dura e circusos de coração e de ouvidos, sempre vos opendes ao Espírito Santo. Enquanto Pedro e os outros apóstolos tentam, de algum modo, desculpar os judeus pela morte de Jesus, Estevão insinua que eles não podiam deixar de matar Jesus, uma vez que sempre perseguiram os enviados de Deus. A reação dos ouvintes é naturalmente violenta. Na descrição do martírio, o santo diácono, diante da multidão furiosa, permanece a um nível superior, donde contempla a glória de Deus e Jesus ressuscitado à direita do Pai. O primeiro martírio da igreja vai sereno ao encontro da morte, graças à morte de Jesus, que agora ressuscitado e constituído Senhor, anima suas testemunhas, mostrando-lhes o céu aberto como meta gloriosa e já muito próxima. Lucas acaba descrevendo a morte de Estevão de modo semelhante à morte de Jesus. Jesus continua a morrer nos seus martírios. Como Jesus confiou aos Pai o seu Espírito, Estevão também confia a Jesus o seu. No Evangelho de hoje de João, Jesus ele já realiza vários prodígios. A multidão dos pães, a multiplicação dos pães, era apenas o mais recente. Mas a multidão exigia mais sinais para acreditar em quem? Em Jesus. Se Jesus é o novo Moisés, então devia dar-lhes um novo maná para ser reconhecido como profeta escatológico dos tempos messiânicos. Jesus dá-lhes, na verdade, o novo maná, superior àquele que os pais comeram no deserto. Dá a todos a vida eterna. Mas apenas só quem tem fé pode receber esse dom. Repito, só quem tem fé pode receber esse dom. O povo quer novas provas sobre Jesus e também sobre a sua missão, mas Jesus exige uma fé sem condições. A certa altura, a multidão parece ter compreendido: ó Senhor, dai-nos sempre deste pão. Mas na verdade, não sabe o que está a pedir. Está longe da verdadeira fé que consiste em aceitar o dom do Filho que o Pai oferece aos homens. É Ele o pão da vida. Quem o acolhe não mais terá fome, e quem não acreditar nele jamais terá sede. Qualquer meditação. Estevão é uma pessoa fascinante. Ele enfrenta os adversários de modo corajoso e também intrepidado.
sem se preocupar consigo mesmo. O seu início, o seu único desejo realmente é testemunhar a fé em Jesus. Talvez ele queira sacudir, talvez ele queira acordar a próxima comunidade cristã que está amedrontada pelas primeiras perseguições, correu o risco de se acomodar, tornando-se uma simples seta judaica, ou permanecendo mais voltada para a tradição do que a novidade de Cristo. O santo diácono compreendeu a novidade cristã e a ruptura que ela implica em relação à sua cerca traição. Com a necessidade de não se deixar aprisionar em compromissos de qualquer gênero, não por acaso que Saulo será o seu continuador, afirmando a diferença cristã, acentuando a peculiaridade da nova fé e correndo o risco da rótula com o passado. Estevão é o protótipo do atrevimento cristão, parresia, sempre necessário para evitar os riscos do concordismo. Em certos momentos, a igreja precisa que os seus responsáveis assumam posições muito bem claras, ainda que elas não vão ao encontro das ideias dominantes. No Evangelho, vemos como os judeus, pedindo sinais, não viam aqueles que Jesus lhe dava, não viam a ação de Deus nas suas ações. No passado houve sinais, mas agora? Os nossos pais comeram o maná do deserto, conforme está escrito. Mas o maná não era o verdadeiro pão do céu, e Jesus fala-o a notar. Não foi Moisés que os deu o pão do céu. O maná era um alimento material. A Bíblia nem diz que tinha descido do céu, mas ainda que tivesse descido do céu, como a chuva ou como a neve, continuava a ser um alimento material. Era um dom da providência divina, e nesse sentido poderia chamar-se pão do céu, como poeticamente diz um salmo. Mas era um alimento material, talvez uma secreção de insetos, como mel, ou uma secreção de plantas que apareceu no momento certo para matar a fome do povo perdido lá no deserto. Porque era um alimento material, o povo fartou-se dele. Não queremos mais este maná insípido. Jesus, sim, ele é o verdadeiro pão do céu. Oferecido por quem? Oferecido pelo Pai. É o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Mas os judeus não o recebiam porque exigiam sinais a seu gosto e não aqueles que lhes eram dados. Jesus convida-os a irem além das aparências para o receberem as suas palavras no seu exemplo, no dom que se faz de si mesmo como o verdadeiro pão do céu. A Eucaristia, que está no centro da comunidade e também da sua missão, tem um grande poder transformador social. Recordamos o ensino de João Paulo II na primeira encíclica Redemptor Hominis, onde ele diz que a civilização do amor tem o seu centro na Eucaristia. Bento XVI segue a mesma linha. A união com Cristo que se realiza no sacramento. Habilitamo-nos também a uma novidade de relações sociais. A mística do sacramento tem um caráter social, porque a união com Cristo é ao mesmo tempo união com todos os outros aos quais ele se entrega. Eu não posso ter Cristo só para mim, eu posso pertencer-lhe somente unido a todos aqueles que se tornam ou não se tornassem seus. Está lá, Sacramentus Caritatis, versículo 89. É necessário, sim, renovar em nós a coragem de Cristo ao propor a sua carne e seu sangue para a vinda do mundo. João capítulo 6, versículo 51. Ainda que nós corramos o risco de muitos se afastarem e rirem de nós. É verdade que o Evangelho diz que nós não devemos dar as coisas santas aos cães. Está em Mateus capítulo 7, versículo 6. O mundo materialista e também hedonista como o nosso, que pode
compreender do sacramento do amor, da Eucaristia? Ao falar dela, parece que nós estamos a provar uma rendição renovada e piorada da cena da evangélica da sinagoga de Cafarnaum, quando Jesus falou pela primeira vez do dom do seu corpo e também do seu sangue. Muitos afastaram-se dele e também dos 12 vacilaram. Está em João capítulo 6, versículos 60 a 69. Hoje, ao afastamento, acrescenta-se o riso e o desprezo. Mas há que anunciar Cristo, pão da vida, com a coragem, com o atrevimento de Estevão. Oração. Ó Senhor, como é tímida a minha fé, se a comparo com a de Estevão. Quantas e quantas vezes eu sou tentado a transigir com aqueles que me rodeiam, com mentalidade dominante, com tradições fossilizadas. Ajuda-me, Pai. Ajuda-me a libertar-me da tentação de uma vida pacata e também sossegada, que não levante ondas. Dai-me luz do Teu Espírito para discernir a Tua vontade e realizá-la sem titubear. Ajuda-me a compreender Estevão e dai-me a coragem semelhante a dele para confessar-te como meu Senhor. Que em qualquer circunstância jamais me demita da minha missão de testemunha. Amém. Amém, Senhor. Contemplação. O nosso Senhor, Ele insiste, Ele declara que é uma primeira maneira de se unir a Ele, pela fé e pela graça. Eu sou o pão da vida, diz, quem vem a mim nunca, jamais terá fome nem sede. Vistes e não acreditais, mas os que acreditarem, o Pai nos dá, eu guardarei-os, não os perdereis e ressuscitarei-os no último dia. Sim, esta multidão não acreditava, ela estava absorvida por preocupações materiais. Jesus, Ele exprime a amargura do seu coração. Vistes e não acreditastes, mas tem alguma consolação ao pensar naqueles que acreditaram mais tarde e que só o seu Pai lhe dará. Para acreditar com a fé viva, com a fé vivificante, é preciso, portanto, duas condições. Quais são? Primeiro, é preciso aproximar-se de Deus com simplicidade. É preciso que Deus coloque aí a sua bênção. Que contraste entre esta multidão totalmente incrédula e material e o coração sagrado de Jesus. O Salvador está todo absorvido pelo pensamento da Eucaristia, pela perspectiva do seu reino eucarístico, pelo seu desejo de viver conosco, de dar-se a nós, de vir aos nossos peitos para formar os nossos corações ao seu amor. Antes, bem no início de instituir este sacramento, parece que ele se diverte a elaborar os seus símbolos e figuras. 2 vezes multiplica o pão, fala-os distribuir pelos apóstolos à multidão. É uma imagem da distribuição do pão eucarístico. Como Jesus, como ele devia estar emocionado ao ver os seus discípulos a distribuir assim o pão milagroso, como uma figura da comunhão, e dizia para si: sim, é assim que tornarei alimento de todas as almas. Noutra vez, ele muda a água em vinho. Prepare-se para o grande milagre da transubstanciação. Deve ter bebido ele mesmo com emoção este vinho que figurava o seu sangue. Mas o povo tem uma cabeça muito dura. Todos esses milagres não persuadiam, pois de quem está perante a Messias enviado por Deus, eles não acreditavam no Messias enviado por Deus, murmurava contra o Salvador, porque disse: eu sou o pão vivo, descido de onde?
descido do céu. Não é ele, dizem, o filho de José, que nós conhecemos? A multidão questionou. Jesus repete tristemente: eu sou o pão da vida, mas ninguém pode compreender e vir a mim, se não corresponder às atrações da graça que meu Pai lhe dá. Hoje em ação de graças, vamos repetir frequentemente a palavra que está em João, capítulo 6, versículo 35, que diz: quem vem a mim não mais terá fome. Repito, quem vem a mim não mais terá fome. Que o vento sopre suave sobre a vida de todos nós, trazendo cada dia o aroma da paz. Que o fogo aqueça os nossos corações, deixando-nos cheios de ternura. Que a palavra que sair de nossos lábios e as que visitarem os nossos ouvidos levem e tragam o som de uma bênção. Que os próximos dias, sejam eles ensolarados ou até mesmo nublados, permitam a passagem dos raios da luz divina em nossa vida. E que nós, iluminados e aquecidos pelo sol da justiça, sigamos por caminhos de retidão. Que nossos passos sejam de fé, os nossos gestos sejam de paz, as nossas relações sejam de solidariedade e as nossas palavras sejam de amor. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça, Deus ama muito, muito, muitíssimo você.